Olá, meu nome é Eugênio e vou começar falando um pouco sobre o contexto histórico da época. Logo após a Revolução Francesa, teve início as Guerras Revolucionárias, que foram uma série de conflitos militares que se estenderam de 1792 até 1802. Neste mesmo ano, por consequência dessas guerras, Napoleão declarou guerra a vários países da Europa, período que ficou conhecido como Guerras Napoleônicas. Em 1806, Napoleão declarou o bloqueio continental, determinando que os países europeus fechassem os portos para os navios da Inglaterra. Portugal, por sua vez, recusou a ordem, já que havia uma aliança com a Inglaterra. Isso fez com que Napoleão ordenasse uma conquista contra o Império Português. Essa atitude fez com que a família real portuguesa viesse às peças para o Brasil, trazendo consigo, em 1810, uma biblioteca gigante, o que fez com que o Brasil tivesse o seu primeiro contato com essa nova cultura. Bom, outro romantismo se deu início em Portugal, na cidade do Porto e de Coimbra, por escritores jovens que viviam numa geração perdida, que levara ao exagero as normas e ideias preconizadas pelo romantismo, nomeadamente a exaltação da subjetividade, do individualismo, do idealismo amoroso, da natureza e do mundo medieval. Aqui no Brasil, a chamada geração ultrarromântica ou segunda geração mudaria os rumos do romantismo no Brasil. Valores como o nacionalismo e a valorização do índio, como herói nacional brasileiro, um tema constante na primeira geração romântica brasileira, estariam então quase ou mesmo totalmente ausentes. Essa nova geração foi fortemente influenciada pelo romantismo alemão e pelas obras de Lord Byron e Alfred Musset. Estaria focado em temas obscuros e macabros, tais como o pessimismo, o sobrenatural, o satanismo, a ânsia pela morte, o passado e a infância. Além do mal do século, o amor é fortemente idealizado, platônico e quase sempre não correspondido, além da presença de um forte egocentrismo e um sentimento exacerbado na poesia, são claramente notados. Como Eugênio já disse, a geração do ultrarromantismo tem como característica principal o exagero sentimental. Tudo era motivo de tristeza. Essa geração via a morte como uma solução ou algo positivo, como se a morte fosse uma fuga para eles de algo que eles queriam, que não queriam mais. Eles também usavam do egoísmo em suas obras. Tudo se, tudo se baseava e tinha como redor o eu pessoa. E agora, algumas palavras-chave para fixar essa geração ultrarromântica, como característica principal dessa fase, né, seria o exagero sentimental, morbidez e melancolia. O principal autor brasileiro dessa fase foi o Álvares de Azevedo, que morreu bem novo, com 20 anos. É, Os autores, a maioria dos autores dessa época eram bem jovens, então eles morriam bem cedo também. Suas obras, as obras de Álvares de Azevedo eram bastante marcadas pelo pessimismo, tristeza e lamentações. Lira dos 20 anos é o seu livro mais famoso. Junqueira Freire também marcou o romantismo. Em seu poema Morte, ele anseia por uma cura, ao mesmo tempo que vê a morte como uma amiga e assim desejando-a, para então encontrar uma paz eterna. E eu vou ler esse poema para vocês terem noção do que eu estou dizendo. Morte, pensamento gentil de paz eterna. Amiga morte, vem. Tu és o termo de dois fantasmas que exigências formam, dessa alma vã e desse corpo enfermo. Pensamento gentil de paz eterna. Amiga morte, vem. Tu és o nada, tu és a ausência da emoção da vida, do prazer que nos custa a dor passada. Só com esse trecho do poema já dá para perceber que tem muita melancolia e morbidez. E é isso que eu queria trazer para vocês terem mais noção das características desse ultrarromantismo. As principais obras foram Que é Simpatia e Meus 8 Anos, de Casemiro de Abreu, A Lagartixa, Lembrança de Morrer e Adeus Meus Sonhos, de Álvares de Azevedo. A maior influência do ultrarromantismo veio de um poeta inglês chamado Lord Byron.
na qual os poetas se inspiravam em suas obras ou até as copiavam com pequenas alterações. Sua geração foi marcada como geração byronista ou byroniana.